Anemia, ou melhor, anemias. Essa doença que é tão comum e ao mesmo tempo tão desconhecida da maioria das pessoas. E o que vem a ser anemias? Anemias correspondem a um conjunto de doenças que causam desatenção, desânimo, sonolência, palidez e são muito mais comuns do que a maioria imagina. É uma doença relacionada, obviamente, com o sangue humano. E o sangue humano nada mais é do que um tecido vivo, líquido e que é constituído de vários tipos de células. Nós podemos destacar a principal célula do sangue sendo a hemácia, uma célula que não possui núcleo e tem o seu recheio lotado de uma proteína chamada hemoglobina, que é a principal carreadora de gases, oxigênio e CO2. E por que esta célula é tão importante? Porque essa célula, além de carregar oxigênio e CO2, conjuntamente com o sangue, nutre todo o organismo. Para que isso aconteça, é necessário que haja contribuição dos pulmões. E os pulmões são responsáveis por fazer a troca gasosa. Essa troca gasosa é chamada de hematose. Por um intrincado mecanismo que envolve pulmões e musculatura, nós conseguimos inspirar o ar e dele retirar o oxigênio, deixando para o ar ambiente o CO2, transformando o sangue de sangue venoso em sangue arterial. As hemácias, agora carreadas com oxigênio, são capazes de levar aquilo que nós tanto necessitamos, energia. Então, um paralelo que podemos traçar é que nosso corpo funciona como se fossem múltiplas baterias. E essas baterias precisam de energia, assim como o seu carro precisa de gasolina, álcool, precisa de diesel e até mesmo uma célula fotovoltaica para o seu carregamento. Sem energia, nosso corpo para. Quando seu carro fica desabastecido, assim como a bateria do seu celular, tudo começa a falhar. E é isto que causa a anemia no seu corpo. Você começa a entrar em colapso global. Daí faz sentido os sintomas que eu falei anteriormente. E esse sangue carreado de oxigênio agora vai ser distribuído em todo o organismo. Em situações muito graves, muitas vezes é necessário a reposição do tecido que leva a energia. Esse tecido é o sangue. Daí a necessidade, muitas vezes, em casos graves, da transfusão. E como essa energia ela é obtida? Ela é obtida através de dois mecanismos bastante intrincados e que são co-irmãos. São eles a degradação da glicose através da quebra da mesma e a respiração celular, também conhecida como fosforilação oxidativa. E esta fosforilação oxidativa utiliza o oxigênio como mecanismo gerador indireto de energia, que nossas células atendem pelo nome de ATP. Partindo desse princípio, nós precisamos analisar o sangue humano por meio de equipamentos específicos. Esses equipamentos específicos são exames de laboratório, que, por meio de equipamentos especiais, nós vamos determinar a quantidade de hemoglobina, a quantidade de hematócrito, que nada mais é do que o percentual de número de células associadas ao carreamento, ou seja, as células principais do sangue, que são as hemácias. Esses exames são chamados de exames complementares, e aí entra o laboratório de análises clínicas. Esse laboratório vai definir o tipo, a quantidade, a forma e como estão as suas hemácias, e por meio de uma interpretação laboratorial podem definir o tipo de anemia. O tipo de anemia depende de vários fatores. Eu posso ter um tipo específico causado pela má alimentação. É muito comum hoje em dia nos alimentarmos muito mal por meio de fast foods e alimentos que não nutrem o nosso organismo. Se assim o fizermos, nós estaremos dentro do quadro das anemias carenciais, que são as mais simples de serem tratadas, fazendo uma correção apenas na dieta. No entanto, temos outros tipos de anemias, que são herdadas por meio do nosso DNA. Então nós temos anemias de origem genética, ou uma má formação na hemoglobina,
ou uma má formação no desenho desta hemácia, ou até mesmo uma incapacidade de transporte de oxigênio. Então, podemos concluir que as anemias têm uma variabilidade gigantesca, porque somos seres diferentes. Temos anemias mais comuns em determinadas etnias do que outras, e doenças que se comportam como anemias. Para saber mais, precisamos entender um pouco mais de todo tipo de doença classificada como anemia. De forma geral, uma pessoa é anêmica quando a sua energia diminui. Está diretamente ligado ao sangue e à quantidade de oxigênio que esse sangue é capaz de carregar. Desta forma, o tratamento vai ser definido por um profissional altamente capacitado e com bom apoio de um laboratório para definir o tipo, a causa, a forma e oferecer o melhor tratamento. Está interessado em saber mais sobre isso? Clica no link abaixo e tem acesso a todo o conteúdo lá da Asgard. Meu muito obrigado e até a próxima!